Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma edição de Papo de Valor, videocast da Coluna, que se propõe a discutir, olhar para frente do ponto de vista da economia, dos negócios aqui do Espírito Santo. E hoje um papo para lá de importante. Vamos falar sobre o futuro de longo prazo aqui do Espírito Santo. O setor produtivo, né, o movimento empresarial, o Espírito Santo em Ação, junto com o governo do estado, estão montando o chamado Plano ES 500 anos, planejamento estratégico para 2035. Como estaremos lá em 2035, quando completam 500 anos da chegada de Vasco Fernandes Coutinho aqui à prainha de Vila Velha. E para conversar comigo sobre o ES 500 anos, eu trouxe aqui o André Coutinho, que é um dos consultores contratados para mergulhar aqui nas nossas potencialidades, nos nossos problemas e olhar como que a gente vai chegar até em 2035. Chegar bem, né? Claro. Então, assim, o André é sócio da consultoria Simnetics, não é isso, André? Simnetics, Isso aí. e está aqui conosco para falar um pouquinho sobre Espírito Santo. André, primeiro, grande prazer tê-lo aqui conosco no Papo de Valor, hein? Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, né? Sem dúvida é um marco aí na história do Espírito Santo, o S500. Bom, vamos lá. O S 500 anos, como eu falei aqui na abertura, André, tem o objetivo de fazer um planejamento estratégico, um olhar de longo prazo aqui para o Espírito Santo. Quais são as pretensões de vocês nesse plano que vai ser apresentado para a sociedade do Estado até o final de maio? Bom, em primeiro lugar, você já adiantou, né? Eu acho que nos últimos 20 anos o Espírito Santo viveu aí um grande amadurecimento institucional, ou seja, esse diálogo público-privado, né? Que resultou aí em diversos planos, né? Ele chega no momento, né, em que o Estado ele tem condições de elaborar um plano de Estado e não de governo. Ou seja, a gente está falando de um grande esforço aí coordenado e colaborativo de dezenas de instituições do setor público, privado, universidade, sociedade civil, mas também de uma governança, ou seja, em março tivemos a lei estadual 12.375, que aprova uma governança, né, multissetorial, ou seja, essa governança não pertence ao governo, mas sim à sociedade capixaba, e ela deve, então, transcender, né, os diversos ciclos políticos, né, os governos se elegem a cada 4 anos, e a governança do S500 ela supera, né, o ciclo político. Então, eu diria que essa é uma característica muito importante aqui desse movimento, né? Eu chamo de movimento que vai além do plano, né? Ou seja, um movimento de 10 anos. E também a participação social, né? A gente percebe que a sociedade civil ela está mais mobilizada, né? Ela mais consciente, né? Da necessidade de participação, né? De controle social, né? Ela quer saber os rumos do Estado, né? E para onde que o Espírito Santo deve caminhar nos próximos anos, né? Então eu diria que teve uma série de evoluções aí o ES500 comparado aí aos planejamentos anteriores, mas sem dúvida, né, a base, né, a fundação para que esse plano ele possa acontecer é essa maturidade público-privada, né, já estabelecida no Estado. É um grande ativo, eu diria, né? Você, André, você cita um ponto que, que, na minha visão, é fundamental, que não se trata de uma política de governo, mas uma política de Estado, né? Porque a gente está falando aqui de educação, saúde, desenvolvimento econômico, social, então, assim, tecnológico. Então, assim, não pode ser algo assim, esse aqui é do governo X, esse é do governo Y. Ainda mais uma sociedade polarizada que a gente está vivendo. Então, é fundamental esse ponto. É, quando a gente conversa com muitos empresários que chegam aqui no estado, muitos deles falam assim: olha, um dos grandes ativos do Espírito Santo é o equilíbrio institucional. Você toca um ponto nessa sua última resposta, você toca um pouco nisso. Você é um cara de fora do estado. O que mais te chamou a atenção quando você começou a mergulhar nessa situação do Espírito Santo para você montar esse planejamento estratégico? O que mais te chamou a atenção nesses últimos meses? Olha, em primeiro lugar, eu diria que existe um trânsito, eu diria, muito favorável, né, entre as diversas instituições. Então, por exemplo,
Se a gente convoca, por exemplo, as associações empresariais, né, sejam elas da indústria, do comércio, do transporte, da agricultura, né, elas são muito predispostas, né, a colaborar com dados, com reflexões sobre o futuro, né, e da mesma forma o governo do estado, né, representado aí não só pela Secretaria de Planejamento, que é quem está dando o ritmo desse plano S500, mas também as outras secretarias. Então, existe de fato, né, um diálogo aí regular, permanente, né, e saudável, né, entre os setores público e privado, né, e que sem dúvida é um grande é muito favorável, né, para quem quer realmente planejar não só 10 anos, mas mais, né, 20, 30 anos, né. A gente percebe hoje, olhando para as missões, né? Então, eu vou falar daqui a pouco sobre as 5 missões, que são os grandes objetivos do S500, né? Essas 5 missões, elas só vão ser possíveis de se realizar se você tiver, então, um trabalho coordenado, né? Entre essas várias instituições, né? Então, eu diria que a própria metodologia que foi aplicada nesse plano, né? Ela pressupõe essa colaboração, né? Esse diálogo permanente aí por privado. Agora, você falou que assim, você conversa com as instituições, as entidades, né? E eles te passam as informações. Você vai na Secretaria de Planejamento e tem ali uma vontade de também de passar as informações, de contribuir. Isso não acontece em outros lugares? Isso não é normal, não, no restante do Brasil? É muito raro, né? A gente tem, inclusive, exemplos, né, de estados que têm feito esse esforço. É o exemplo do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? O Rio Grande do Sul já tem 15 anos trabalhado de forma coordenada, né? E nesse sentido conseguiu, né, por exemplo, se tornar um dos estados referência no país em inovação, né? Hoje tem diversos polos tecnológicos, né? Um estado que diversificou sua economia, né, para a economia de maior valor agregado. Então você tem sim exemplos de estados, mas não é a maioria. A maioria dos estados brasileiros, né, eles vivem uma dependência muito grande do governo, né, ou seja, o governo ele de fato dita, né, a alocação de recursos, como acontece, por exemplo, em muitos estados do norte, nordeste, né, e do centro-oeste. Então, o que acaba acontecendo é que a sociedade acaba dependendo demais do governo, né? Inclusive, quando a gente fala do próprio emprego, né, da sociedade, o emprego público ele tem uma parcela significativa aí no emprego. Então, quando os empresários, né, eles têm essa maturidade e essa predisposição a se preocupar, de fato, com o futuro, né? E aí eu falar de futuro não só dos investimentos privados, né? Mas, sobretudo, das parcerias público-privadas, né? E também as contribuições que o setor privado realiza, né? Por meio de educação, né? Por meio de projetos aí na cultura, saúde e tantas outras áreas, né? Então a gente vê de fato que é um amadurecimento dos empresários também, né? Que acabam se preocupando com uma questão social, né? E claro, o governo é predisposto a colaborar, né? Quer dizer, você vê muitas situações em que o governo ele parece que ele não cria essa relação simbiótica, né? É muito mais talvez uma relação mais parasítica, né? Do que simbiótica, né? Entre governo e setor privado, né? Então eu diria que é um ingrediente essencial para quem quer realmente realizar esse futuro aí das missões. Você, antes de eu entrar em outros temas aqui, acho que vale a pena explicar para quem está nos acompanhando que missões, que 5 missões são essas. Acho que vale a pena dar um Sim, overview aí no que vai ser apresentado aí até o final de maio. a gente tem, então, nesse último ano, trabalhado foram dezenas de instituições, centenas de especialistas, né, e muita participação social também. Então, a primeira missão, ela fala basicamente de uma economia diversificada, inovadora e sustentável, né? Então, o que fala essa missão? Olha, o Espírito Santo, ele tradicionalmente, né, ele vem ancorando a sua economia, né, em alguns poucos setores, né? Se a gente pegar os setores hoje como metal mecânico, né, mineração, celulose, rochas ornamentais, né, são setores que tradicionalmente, o próprio agronegócio, né, setores que representam aí quase 60%, né, do produto interno bruto do Estado, né? Então, a gente sabe, olhando para outros países, no próprio Brasil, que quanto mais você torna diversificada a economia, né, e colocando setores
aí mais de valor agregado, né? Setores com mais base tecnológica, setores mais sustentáveis, né? Então a gente vê que o Espírito Santo ele tem essa estratégia, né, de diversificar. E aí só dando como exemplos, né, para setores como economia criativa, saúde, bem-estar, energia, né, economia azul, que é um setor que está nascendo agora no estado, né, aí, na região costeira, né. Então você tem, a gente acaba abrindo espaço para esses novos setores, né. Da mesma forma, né, essa primeira missão de economia diversificada, né, e sustentável, inovadora, fala também de uma infraestrutura que sem gargalos, né, seja aeroportuária, rodoviária, né, mas também de um ambiente de negócios competitivo, ou seja, um ambiente de negócios desburocratizado, e também que promova melhorias aí no ambiente, né, como, por exemplo, simplificação tributária, né, e também os ecossistemas, né, de empreendedorismo, de inovação. Aí eu estou falando já das diferentes regiões, né, os vários polos aí onde esses setores que eu acabei de comentar acabam se desenvolvendo, né, com universidades, né, com empresas apoiando, né, a inovação, né, empreendedores e por aí vai. Então, essa é a primeira missão, né, uma missão, digamos assim, de caráter mais econômico. Né? A segunda missão, ela é uma missão crítica, né, a gente chama ela de polo de competências, né? Ou seja, o que é a missão de capital humano, ou seja, de pessoas qualificadas, né? Então, aqui a gente está num grande esforço de qualificação profissional ou de requalificação, né, para que o Estado, de fato, ele tenha pessoas capacitadas, né, habilitadas, em competências do século XXI, ou seja, competências técnicas, competências digitais, socioemocionais, né? Então, a gente está falando aqui de um grande esforço educacional ao longo da vida, né? Não só na educação básica, né? Passando aí pelo ensino médio, universidade, né? Ensino técnico também, né? A gente tem hoje, por exemplo, uma meta aqui nessa missão 2, né, de dobrar o ensino técnico, né? Então a gente vê aí uma grande, vamos dizer assim, um grande esforço, né? Como foi feito em outros países em algum momento, né? Como Coreia do Sul, né? Japão e por aí vai, né? De educação, né? Educação é um grande choque de educação. Essa é uma agenda antiga, mas claro, hoje a gente tem tecnologias, né? Tem muito mais vamos dizer assim, coordenação, né, não só do governo, mas também do setor privado para que isso aconteça. Então, a missão 3, ela fala do cuidado integral. Né? O que é cuidado integral? É uma perspectiva que coloca o cidadão capixaba no centro. Né? No centro de quê? No centro da segurança, né? De um Estado mais seguro, né? De um Estado que prioriza a saúde preventiva, né? Ou seja, a promoção de hábitos saudáveis de saúde, né? A promoção do envelhecimento saudável, né? Mas também olhando para a coesão social, né? Ou seja, a comunidade engajada, né? E combatendo, né? Vamos dizer assim, não só questões de violência, mas também as comunidades que se auto-organizam, né? Que conseguem lidar com uma sociedade mais equilibrada, mais inclusiva, mais justa, né? Redução da moradia também compõe essa missão 3, né? Redução do déficit habitacional, desculpe, e também uma mobilidade mais acessível. Aí nós temos uma missão 4 que está muito em linha, né? Com todo esse objetivo global, né? Da sustentabilidade e da resiliência climática, né? Então, essa missão 4, ele é uma missão que basicamente trata do plano de transição energética, né? A gente sabe que o Estado ele não vai fazer essa mudança rapidamente, ele vai precisar pelo menos uns 20, 25 anos, mas que já tem sim um caminho a ser trilhado, né? Para chegar aí numa matriz mais limpa, né? Energia solar, eólica, né? Ele vai passar aí por uma substituição das fontes aí fósseis por renováveis, né? Com focos aí no meio do caminho aí em uso de biometano, gás natural renovável, né? Não só no transporte, na indústria, né? Então a gente está falando de uma grande descarbonização. Mas essa missão 4 fala também de economia circular, ela fala de segurança hídrica, né? Ou seja, o Estado com uma maior capacidade, né, de regenerar seus recursos hídricos, né? E também fala do grande planejamento, né, que a gente sabe da urgência, né, dado o que aconteceu aí nas enchentes em alguns estados, né, de uma resiliência urbana, né, nas cidades aí, nos territórios, para conseguir lidar
com as mudanças climáticas. E finalmente, né, não menos importante, uma missão 5 que a gente chama de Espírito Santo ágil e inteligente, né? A gente está falando aqui de um Estado que investe em infraestrutura pública digital e em serviços digitais. Isso vai tornar o Estado mais eficiente, mais transparente, né? Isso vai gerar eficiência a ponto de liberar recursos, né, para que o Espírito Santo possa investir na saúde, na educação, né, na economia, né? E também a gente está aqui falando de cidades inteligentes, né, que utilizam aí de tecnologias para deixá-las mais conectáveis, né, mais conectada e também mais inclusiva, né? E também essa missão 3 ela vai estar tratando, né, de maior letramento digital, né, inclusão digital, e de fortalecimento institucional, né, que tem a ver com aquela nossa conversa aqui do início, né, ou seja, o Espírito Santo ágil e inteligente, ele deixa o cidadão mais próximo, né, do governo, existe mais transparência, né, e existe mais diálogo, e aí tudo habilitado, né, por essa transformação digital que deve acontecer no Estado. Você acha que o Espírito Santo carece de se vender melhor lá fora? Falo Sem fora dúvida. dos nossos limites. E aí eu falo de se vender melhor fora do Espírito Santo, no Brasil e também fora do Brasil. Você acha que a gente tem esse problema? A gente carece disso? O capixaba, o Sem Espírito dúvida, Santo? eu tô de acordo contigo. Eu diria assim, esse para mim se fosse para priorizar, né, colocar aqui os projetos prioritários, né, e o plano deve fazer isso, né, esse é sem dúvida um projeto ultra prioritário, porque se o Espírito Santo não faz isso, outros estados estão fazendo, né? Então, a promoção internacional, não só para atrair investimentos, para levar os produtos e serviços do Espírito Santo para o mundo, né? Então, e claro, tudo de forma coordenada, né? Com o governo federal, né? Com as associações de indústria, de comércio, de agricultura. Então, claro, é um esforço institucional importante, né? Mas ele precisa ser feito, né? Afinal, a gente sabe de histórias de países minúsculos, né, no mundo, né, que são muito pequenos, que só conseguiram chegar onde chegaram com essa promoção internacional, né? Então eu diria que o Espírito Santo não é diferente, né? E o Estado já tem uma característica de ser um Estado internacionalizado, né? Ele é um Estado que tem muita exportação, né? Ele já tem esse DNA de se conectar com o mundo, né? Mais de Então basta agora 50%. Mais de cinquenta por isso. cento da nossa economia é ligada ao comércio internacional. E é interessante, só desculpa te interromper, Imagina. porque um dos objetivos que está claro, o S500 ainda nem saiu, não saiu ainda, o documento não está entregue ainda, mas é muito óbvio que o Espírito Santo se pretende colocar como uma plataforma logística do Brasil. Para você convencer os outros estados a escoarem a tua produção, falando dos outros estados, assim, né? Os empresários, os empreendedores de outros estados a escoarem a produção por aqui, você tem que ter um trabalho muito bem feito de articulação e de se apresentar para o jogo lá fora, né? É um trabalho que mistura promoção mesmo, né? Comercial, marketing, e essa capacidade de advocacy, né? De defender os seus interesses, né? Claro, com apoio aí das lideranças do Estado, aí, dos empresários, né? Do Banco de Desenvolvimento, ou seja, é um trabalho, eu diria, que está acima, né? Inclusive está acima de um trabalho que só o governo faz, por exemplo, né? Então, assim, quando a gente desenhou a governança do S500, que agora está em lei estadual, né? Ele tem muito esse papel, né? De influência, de viabilizar recursos, né? Ou seja, a gente sabe que hoje, para esses desafios dos próximos 10 anos, né, a gente precisa de muita articulação, né, para viabilizar recursos humanos, recursos técnicos, tecnológicos, recursos financeiros, né? Então a governança do S500 deveria trabalhar para isso, né, para influenciar, para viabilizar esses recursos, né? E até para propor, né, inovações, né? Então é olhar para fora, olhar o que tem de boas práticas no mundo hoje, né, e levar. Então é uma governança estratégica para o Estado, né? Porque nenhuma instituição sozinha, né, ela vai conseguir levar adiante essa agenda, né, eu chamo de uma agenda estratégica, esse movimento, se não for de forma coordenada, né? Não só internamente, mas, como você bem colocou, né,
com outras, né, outros estados, com o governo federal, né, e levando o estado para fora. A gente usa uma expressão que é de, vou chamar em inglês para depois traduzir, que é o place branding, né? Ou seja, eu preciso criar a marca e a identidade do Espírito Santo, né? Quer dizer, eu, por exemplo, quando cheguei para fazer esse plano, né, eu não conhecia as maravilhas turísticas que o Estado oferece, né? Então, a gente sabe hoje que tem pelo menos aí umas 5 ou 6 regiões que são extraordinárias para turismo, né? A gente não conhece, né? Assim como eu não sabia que o Estado ele tem hoje um polo de saúde muito desenvolvido, né? Para, enfim, para alguns tratamentos. Então e economia azul, mesma coisa, né? O Estado lançou aí o primeiro mestrado em economia do mar, né? Economia azul. Então, o Estado ele tem seus ativos ali, tem suas potencialidades e a gente acaba não conhecendo por conta dessa não promoção, né? E também você falou dessa guerra por cérebros, né? Vamos colocar assim. Sim. Você precisa criar um desejo para que essas pessoas venham, né? Porque se você não cria o desejo, fica mais difícil de competir, né? Embora você tenha muitos ativos. Olha, tem um fenômeno hoje no mundo chamado nômades digitais, tá? E para mim, esse é um excelente indicador. Eu até indico, vou fazer uma propaganda aqui, nomads.com, né? Esse é uma plataforma que os nômades digitais do mundo usam, tá? Então você entra lá e lá tem as cidades do mundo inteiro. E eu sempre digo hoje para o gestor público, né, para você entender a competitividade, né, se o lugar é atrativo, você entra no nomads.com e veja lá o que os nômades digitais estão avaliando sobre você, porque lá eles avaliam absolutamente tudo, desde infraestrutura, segurança, custo dos aluguéis, espaço para você trabalhar, né, cowork. Então é um dado, é um big data, né, sensacional. A gente vai entrar agora num processo de transição da reforma tributária, né? O Espírito Santo é um estado que nos últimos 50 anos, desde lá do começo dos anos 70, viu seu desenvolvimento econômico ser empurrado pelos incentivos fiscais que acabam agora em 2032. Isso que você está falando é a alternativa para o Espírito Santo conseguir manter o seu, o seu dinamismo econômico, a expansão da sua economia? Passa muito por aí? Passa por aí, tem algumas outras, né, estratégias, mas sem dúvida essa estratégia de atração dos investimentos, dos empreendedores, né, dos turistas, né, porque esse perfil de profissional temporário, né, itinerante, que vai, passa alguns meses, depois vai, ele tem essa característica, né, ele pode até, acho que tem lugares que comparam eles aos turistas, né? Um turista de negócio, vamos dizer assim, né? Mas sem dúvida, né? A gente sabe que com a reforma tributária, né? A tributação, ela, enfim, ela passa a ser na ponta, né? Na ponta do consumo. Então, para você manter a arrecadação, você precisa ter mais atividade finalística, né? Agora, É, é, você falou, você está falando de atração de investimento, você falou que tem outros detalhes para a gente conseguir manter nosso dinamismo e atividade. Que outros detalhes são esses? Sem dúvida passa por uma diversificação econômica, né? Quer dizer, um estado hoje que tem hoje a tributação muito dependente, né? Desses grandes volumes, como você bem mencionou, né? Boa parte aí vai para exportação, né? Ou seja, a tributação que vem da produção, né? Então, ao diversificar, né? E sobretudo diversificar para mais valor agregado, né? Então, quando a gente fala de maior valor agregado, significa o seguinte, né? Com menos produção, né? Eu consigo produzir e comercializar produtos e serviços onde eu tenho maior valor unitário, né? E, portanto, a arrecadação fiscal sobre esses negócios ela é maior, né? Proporcionalmente, né? Então, eu diria a diversificação por si só também, a médio e longo prazo, ela provoca, vamos dizer assim, ela melhora a situação. Mas eu não queria aqui só ficar aumentando a arrecadação, eu diria assim, com a missão 5, quer dizer, o grande objetivo da missão 5, no fundo, é tornar o Estado mais eficiente, mais produtivo, né? E a digitalização, a gente já sabe, por histórias em outros setores, como o setor de serviços, tem o setor bancário, por exemplo, né? O setor de varejo, né? Que a digitalização tem um impacto fenomenal na eficiência, na produtividade, né?
ou seja, um governo digital, né, um governo que investe em serviços digitais, em infraestrutura pública digital, né, ele deveria liberar recursos, né? Então, se cai a arrecadação, quer dizer, o Estado digital, ou o governo digital, vamos dizer assim, ele torna tudo mais eficiente, né? Então, eu não fico nessa luta olha, baixou a arrecadação, eu tenho que aumentar imposto, né? Quer dizer, essa é uma equação que muitos países, inclusive, estão caindo nela agora, né? De ter que ficar aumentando imposto para cobrir gastos, né? O Brasil também está sofrendo muito com isso, e a gente sabe que esse não é o caminho, né? O caminho é ser mais eficiente. E você acha que esse milagre é possível? Olha, a longo prazo, sim. Mas, assim, a gente tem exemplos em algumas áreas, né? Como, por exemplo, no Brasil, o que foi feito, por exemplo, em meio de pagamento, né? Com o Pix, por exemplo, ou mesmo com a interoperabilidade, né? Então, hoje, com o GovBR, né? Gov.br, é possível você fazer, você acessar, né, serviços públicos, né? Saúde, é, é, Muita o seu coisa. próprio negócio. Quer dizer, então, ao investir, porque o digital ele é muito escalável, né? Quer dizer, qualquer mexida que você dá no digital, se você conseguir disponibilizar ele em grande escala, né? Você tem um ganho exponencial, né? Então eu diria que é possível, sim, e precisa, claro, precisa de prioridade nisso. O federal já está na frente, tá? E os estados precisam seguir, pelo menos, o ritmo do governo federal, né? Quando eu falo governo federal, não é o atual, não, ele já vem de muitos governos, né? É o Estado. É, é, Normalmente, de novo, você não está falando de isso, governo, está falando de Estado. estado, André, exatamente. a gente falou muito de economia, mas tem outras questões importantes no ES 500 anos que a gente precisa tocar. Vamos falar de educação. O Espírito Santo, a gente precisa reconhecer, quando a gente faz a comparação com o Brasil, o Espírito Santo ele vem se destacando no IDEB, vem melhorando, mas ainda muito aquém do que seria o ideal, né? A gente melhorou, mas ainda é pouco, porque a nossa comparação é com o Brasil, que patina, né? Se você comparar, por exemplo, com os países da OCDE. Então, assim, como é que o plano, como é que o S500 anos está olhando para a educação? É uma das missões, né? Qualificação. Como é que a gente consegue mexer nesse ponteiro da educação, que é algo que não só o Espírito Santo, mas o Brasil todo patina. O Espírito Santo patina um pouco menos, mas ainda patina nessa questão da educação. Então, a educação, como você bem sabe, né, é uma agenda antiga do Brasil, né, quer dizer, inclusive ela foi assimilada pelo setor privado, né, então não é à toa que tem mais de 100 fundações de institutos privados, né, cuidando de educação, né, claro, é, numa dimensão em escala bem menor do que o governo é capaz, né, o MEC, os governos estaduais, municipais, mas existe sim hoje no Brasil um consenso público-privado de que precisa virar essa educação, né? Só que a gente sabe que os indicadores não mostram, né, essa evolução, a evolução é muito lenta no Brasil, a gente tem que reconhecer essa dura realidade, né? Então, o que a missão 2, né, o polo de competências, ela está trazendo, né? Primeiramente, ela vai acelerar a jornada em tempo integral, a escola em tempo integral, né, que já é um plano estabelecido, mas que então vai acelerar, né? A gente tem, por exemplo, uma meta aí de pelo menos metade das escolas, com 25% dos alunos nessa jornada integral, né? A gente tem também, como eu disse no início, né, pelo menos duplicar o ensino profissional técnico, porque o ensino profissional técnico ele te dá essa capacitação necessária, né, seja ela para o digital ou seja ela, na verdade, para qualquer déficit ou lacuna que exista hoje, né, de competências no Estado. Né? Vou mencionar algumas, né? Por exemplo, existe hoje alguns profissionais da saúde, por exemplo, né? Na área de enfermagem, por exemplo, ou mesmo nas engenharias, né? As indústrias carecem muito de alguns perfis de engenheiro, então tudo isso, né, faz com que o ensino técnico ele tenha uma relevância no Estado, e não só na capital, mas de forma ampliada ali por todo o estado, né? Então ele tem que alcançar as diferentes regiões, né? Que mais? Aí a gente fala mais do médio e longo prazo, quer dizer, hoje você tem tecnologias educativas, né? A chamada inovação educativa, que pode dar um salto, eu diria, bem importante, né? Na qualidade do ensino, da aprendizagem do aluno, né? Utilizando todas essas tecnologias que a gente conhece hoje, né? De inteligência artificial, né? Ou mesmo
de educação mais experiencial, né, voltada para aplicação. Então, tudo isso ele pode e deve entrar nos currículos, né? Mas, claro, ele precisa ser testado e escalado, né? Então, tem todo um trabalho aí, como eu disse, no médio e longo prazo. Formação de professores, que é também essencial para essas tecnologias, por exemplo, pedagógicas, né, educativas, elas entram, mas o professor ele precisa acompanhar, né? Ele precisa também estar em linha, né, com esse avanço tecnológico, né? E eu diria assim que, de maneira geral, né, a educação do Estado passa também por uma maior atratividade das universidades, né? As universidades do Estado elas têm que se tornar mais aplicadas, né? No sentido de mais relevantes quando se olha para a realidade hoje do Estado, né? Para os setores econômicos, né? Esses setores que eu mencionei. Pô, o que a universidade está oferecendo, né? Em termos práticos, né? De aplicados, né? E aí se lançar mais em projetos com o setor privado, né? Em parceria, né? E também abrindo, né, dentro dos seus currículos, né, e dentro das suas instalações, mais espaço, né, para pesquisa aplicada, desenvolvimento, inovação, empreendedorismo, né? Então a gente vê que as universidades que estão se destacando hoje no Brasil, né, são aquelas que de fato se conectaram mais com as empresas, né, e também com esse mundo da inovação, do empreendedorismo, né? Então algumas delas, inclusive, acabaram montando parques tecnológicos, né? Então são elas que estão, vamos dizer assim, atraindo esses investimentos que eu acabei de falar, né? São aquelas que investiram no centro de tecnologia, de inovação. André, você, na sua resposta, você toca no ponto que é a questão da tecnologia. A gente está vivendo uma revolução tecnológica. E quando a gente acompanhando, você vê Estados Unidos, China muito na ponta. A gente vê inteligência artificial, machine learning, automação, robotização. E assim, a gente vê o Brasil na periferia desse movimento. E também a gente, quando está lendo isso, a gente vê o seguinte: olha, quando você entra nesse investimento na revolução digital, você começa com uma progressão aritmética e rapidamente vira uma progressão geométrica. Logo, Estados Unidos, China e outros países, eles vão entrar nessa progressão geométrica e a gente corre o risco de ficar muito para trás. Como é que a gente se insere? Eu não estou falando só de Espírito Santo, não, mas como é que a gente consegue, Brasil, se inserir nessa revolução de uma maneira, pode não ser como a cabeça da revolução, mas pelo menos esteja ali próximo das melhores práticas. Como é que a gente consegue pegar carona nisso que está acontecendo? Diria, do ponto de vista educativo básico, né? É, aí que vem a grande revolução, né? Que vem se tentando há anos, né? Quer dizer, como a tecnologia ela está nessa mudança exponencial, né? E frequente, né? Ela vai sempre mudando, nunca vai parar, né? Então, o que cabe à educação básica, né, é o famoso aprender a aprender, né? Então, as pessoas têm que ser mais capazes de analisar, né? Ou seja, desenvolver criatividade, né? Ou seja, diante dos problemas, né? Diante das situações, né? Então, assim, são habilidades básicas, né? Pensamento sistêmico, né? Você olhar o todo, não só a parte. Então, você tem várias capacidades, né? A socialização, que a gente sabe hoje que é um grande desafio, né? As pessoas elas ficam muito no mundo digital e não socializam mais, né? Elas se relacionam mais. Então, você tem hard skills, né? Vamos desde capacidade analítica, matemática, né? Programação, até os soft skills, né? Que é de capacidade de socializar, né? De conversar, né? Criatividade, conversar, diálogo. Então, tudo isso aí tem que ser base, porque o restante, né? Se você tiver essas bases, e aí, claro, com um programa de maior acessibilidade a essas tecnologias, porque as tecnologias elas estão disponíveis, como você bem colocou, né? Para o Espírito Santo e para o resto do mundo, né? Então, você viu, né? Tinha lá os assistentes de AI, todos eles americanos, né? Aí surge o chinês, o DeepSeek, né? E isso vai ser cada vez mais comum, né? Os chineses e os coreanos, enfim, todos eles vão lançar, os japoneses vão lançar as suas tecnologias, daqui a pouco a União Europeia também, que não vai querer ficar atrás dessa corrida, né? Então assim, o importante são esses programas, né? Sejam do governo, mas também do setor privado, né? Que tornam essas tecnologias acessíveis, né?
Porque celular, você há de concordar, né? Todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem acesso a um celular, e com o celular hoje a gente consegue ter acesso a isso tudo, sem problema nenhum. Então eu diria que são duas coisas, né? Uma é dar essa formação básica, né? Fundacional, para lidar com esse mundo que está em constante mudança, cheio de desafios, mas e um outro programa que é de acesso. É tornar as pessoas assim. Outro dia eu fiquei sabendo de uma tendência agora, que é a chamada vibe coding, né? O que é vibe coding? Qualquer um de nós, sem saber nada de programação, você consegue montar lá um prompt, né? Uma instrução para a inteligência artificial montar um programa para você, montar um site, por exemplo. Né? Você precisa criar um site, um aplicativo, né? Então você tem hoje tecnologias até para programar, né? Quer dizer, e isso precisa ser acessível, né? Eu não sabia até outro dia atrás, isso está desde fevereiro, fiquei sabendo há Uhum. poucas semanas atrás, né? Eu costumo olhar, né, o que está acontecendo de novo no mundo, né? Então, porque esse é meu trabalho. Então você veja que tem formas de você conduzir a sociedade, né? Para um mesmo lugar que está, por exemplo, um país lá na Ásia, né? Singapura, enfim. Caminhando aqui para o final do nosso papo, eu preciso te fazer essa última pergunta. A gente está falando de olhar para frente, mas também é importante a gente olhar para trás. O Espírito Santo enfrentou há 25 anos, 20, 25 anos, um grave processo de degradação institucional, econômica, política, ética, e a gente recuperou credibilidade, mas não podemos voltar para aquilo que a gente viveu lá nos anos 90, anos 2000. Como é que faz para blindar o Estado de um eventual retrocesso? As gerações mais novas não viveram aquilo. Você pega uma pessoa de 30, um executivo, uma executiva com 30 anos, não viveu aquilo. E ele já está num cargo importante dentro da empresa dele ou dentro do governo. Bom, onde eu quero chegar é o seguinte, que não está dado que a gente vai ter um ambiente saudável como a gente vive, você mesmo está testando para sempre. O que que a gente tem que fazer? O S500 anos olha para isso também? Sem dúvida. Eu diria que a governança, ele é o primeiro passo para isso, né? Porque ela de fato institucionaliza esse plano, ou seja, as instituições, elas então se comprometem, né, a trabalhar conjuntamente para além, vamos dizer assim, dos 4 anos do mandato de governo, né? Então esse plano ele tem um prazo para pelo menos, né, 2 governos e meio, né, até 2035. Então, eu diria que a governança ela garante, de certa forma, né, essa transcendência política, né, ou seja, essa blindagem, né, essa integridade. Né, mas não é suficiente. Né, então, a gente precisa ter também lideranças em todos os setores, né, que façam um trabalho, né, de cobrança e também influenciem outras lideranças do Estado, né, para que trabalhem em prol de uma agenda comum. Né? Então, é quase que um constrangimento, né? Criar formas de constranger aquelas instituições que estão, digamos assim, ou trabalhando por uma agenda própria, única e exclusivamente, né? Ou trabalhando contra essa grande agenda de futuro, né? O que é ainda pior. Né? Então eu diria que por um lado tem essa governança, por outro você tem o papel das lideranças, né, em convencer outras lideranças das instituições, né? E eu diria terceiro, assim, não menos importante, é a questão da transparência e do controle social, ou seja, o capixaba ele precisa ter acesso a tudo que está acontecendo no estado. A gente sabe hoje que o Espírito Santo já conquistou esse lugar, né? Ele já é um dos estados mais transparentes do país, né? Quando a gente fala de indicadores, né? E enfim, de prestar contas, né? De dar satisfação para a sociedade, mas mais do que ter essa transparência, né? Agora a gente entra num outro estágio que é de efetivamente participação social, né? Ou seja, as pessoas convidadas, estimuladas, né, a exercer a sua cidadania, né? Até a gente poderia esticar um pouquinho mais aqui, falar em cidadania digital, né? Que é o cidadão se utilizando aí dos recursos digitais para interagir, não só para consumir serviços públicos, né? Mas para interagir com outras instituições, interagir com o governo, né? Então, é isso que se propõe o S500, né? Criar realmente
um novo estágio, né, de amadurecimento cidadão, né, eu diria assim, de civismo, né, vamos usar uma palavra que não se usa tanto hoje em dia, né, então a gente está falando de um grande, uma nova era aí de civismo e participação social, que eu diria que esse talvez seja o maior ganho, né, que o Estado ele pode ter, né, quando a gente fala de abrir, né, abrir um planejamento de Estado e não de governo. André Coutinho, sócio da consultoria Siminetics, que está ajudando na formatação do plano ES 500 anos, Planejamento Estratégico 2035 aqui do Estado do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, importante destacar isso. Muito obrigado pela participação aqui no Papo de Valor. Eu que agradeço e sucesso aos capixabas. Obrigado, André, e obrigado a você que está nos assistindo. Aguardo você na próxima edição do Papo de Valor. Grande abraço.